Nessa tarde de hoje, nós passamos agora a palavra para os nossos facilitadores e o professor Severino vai coordenar. Boa tarde a todos. Boa tarde. Estamos felizes mais neste momento, reunidos aqui com vocês. E eu tenho uma curiosidade, eu sempre tive, mas essa curiosidade redobrou ontem, quando eu encontrei alguém, uma pessoa aqui na hora do almoço, e me chamou a atenção para algo que eu acho importante. O fato de estarmos aqui representando diferentes religiões já é uma prova cabal de que nós superamos preconceitos, superamos qualquer coisa que pudesse nos fazer isolar daqueles que nos cercam, independente de raça, cor, sexo ou religião. Qualquer pessoa que nos avistar aqui não vai ver uma religião, vai ver diferentes representantes, mas diferentes representantes, em princípio, irmanados. Estão todos. Tem um salmo hebraico que diz: Indematou humanidade, Shebeternim, não Yahad. Ou seja, como é bom e agradável pessoas, irmãos, sentados, unidos e juntos. Então, esse é o nosso objetivo. Mas uma curiosidade que eu acho que vocês também devem ter, diante desse pequeno introito, é o porquê pessoas de diferentes religiões e pensamentos, com certeza, estão reunidos no mesmo ambiente. O que os fez deixar o seu local religioso, deixar o seu corpo doutrinário e de repente estar lado a lado, unidos, em plena paz. E eu achei essa pergunta muito interessante. Foi mais ou menos isso que a pessoa me pediu ontem. E eu achei fantástica a pergunta dela e acho que é uma pergunta boa, vai interessar vocês de saber por que estamos aqui. Né? Uma freira, um ex-quase padre, que agora é espírita, é um negócio meio, né? Na prática, não encaixa muito bem. Mas com certeza o tema, o amor deve estar por trás de todo esse processo, eu diria, de problemática, não solucionável, que é a melhor palavra, né? Mas eu gostaria de saber se Otacílio, você está livre? Eu? Sim. Você não foi esquecido não, está sendo convidado, por favor, você está livre. Aplaudamos o Otacílio. Não, fique à vontade, já está convidado. Olha, eu estou representando a religião da ciência. Bem. Vocês querem? Alguém quer começar ou eu posso sugerir? Você deixa eu começar? Deixa. Fazer um símbolo importante para nós. Isso. Fazer um símbolo importante para nós. O tema importante das diversidades da religião que une todo mundo é amor. A gente pode representar materialmente essa reunião no sistema planetário. E a gente tem a fonte do amor na estrela, que é central do planeta, do sistema, como o Sol, e os diferentes planetas, não é, que estão ali unidos por uma única lei.
ponto de vista da física clássica, é a lei da gravidade, que é uma lei de força atrativa, que representa exatamente o amor. Amor que atrai, amor que une. A cada planeta está girando no seu próprio sistema orbital. Tem a sua própria vida, as suas próprias características. Como, por exemplo, cada planeta pode ter diferentes correntes. A religião tendo em si mesmo diferentes correntes de pensamento, podem representar em torno do planeta as luas. Há planetas que não têm lua, como Mercúrio, Vênus. Mas há planetas que têm muitas luas, como Júpiter, Saturno, Urano, que é bem a característica da criação divina, que é a unidade com a variedade. Hoje de manhã, na discussão que a gente teve aqui, que a gente acompanhou, eu fiquei pensando em tudo. Cheguei até a ter vontade de falar, mas me segurei. Porque, a rigor, as diferenças que a gente enxerga são, na verdade, posicionamentos evolutivos e experienciais de cada pessoa, de cada grupo. E fiquei muito feliz quando a irmã Airo, usa de um negócio que o Espiritismo fala que é o perispírito, esse troço, para caracterizar que um espírito com essa corporificação espiritual pode se apresentar de muitas maneiras. E ela citou o exemplo da irmã Dulce, que era irmã Dulce aqui, mas depois que desencarna, é um espírito imortal que tem não a presença da figuração irmã Dulce, mas de uma experiência acumulada muito grande, que são as inúmeras reencarnações que a gente acumula. E a gente já teve milhares de encarnações. Então a gente já teve milhares de pais, milhares de mães, milhares de irmãos, milhares de amigos, milhares de inimigos ao longo da nossa história. E olha, todos nós, em princípio, que estamos aqui, já fomos neandertalenses, homens das cavernas. A gente tem essa história dentro da gente. Então, quando o espírito vai se comunicar em qualquer grupo, ele assume, com a sua corporificação perispiritual, o personagem que ele quiser da sua história. Então, numa reunião, ele pode ser o pai Joaquim, lembrando da experiência difícil que ele teve na experiência da escravidão no Brasil, por exemplo. Mas pode, eventualmente, no outra casa espírita, ser mais conveniente ele se apresentar como espanhol que ele viveu no passado, que acumulou ali experiências que são importantes para que ele fale naquele grupo aquilo que é importante para o grupo. E a gente aqui, com a nossa visão estreita, ficamos criando partidos, esquecendo que nessa lei de amor todos nós gravitamos em torno do mesmo Criador e somos todos espíritos a caminho. Nenhum de nós está pronto. Nós estamos a rigor, ainda é muito atrasado, porque fazemos parte do mundo de expiações e provas ainda. Então a gente tem que abrir o coração para a gente e lembrar que cada pessoa está na experiência que ela precisa ter.
em função da sua própria conduta diante da lei de evolução. E todo mundo, por isso mesmo, precisa respeitar e se respeitar na condição que se encontra. Então, fazer uma reunião dessa para discutir diferentes pontos de vista, com esse sentido de respeito, é que nos une. Porque a gente, com esse sentimento de solidariedade, de respeito, a gente entende que cada um tem o direito de estar na posição que se encontra. Porque essa é a construção dela. E essa é a coisa mais linda que Deus nos oferece nessa lei de amor que a gente gravita em torno dele, que é justamente a lei do livre-arbítrio. Nem Deus cerceia a nossa liberdade. Não é? Há uma pergunta no Livro dos Espíritos tão interessante que passa despercebido para nós quando fala da reencarnação compulsória. Na primeira resposta, o Espírito diz: Deus não tem pressa. Por que nós precisamos apressar nossos semelhantes se nós nem somos ainda capazes de andar na velocidade que a gente deveria? Então, eu fico muito feliz de poder aprender aqui essas experiências, de poder conviver. Acho que eu sou talvez a pessoa menos adequada para ficar aqui nessa mesa redonda, porque eu não tenho a experiência, vivência, né, com muitas outras religiões, com outros pensamentos, porque eu fiquei meio num nicho, né, especial de trabalhar somente com a doutrina espírita e com a ciência. Mas a gente encontra essas mesmas dificuldades no próprio meio científico, porque ainda o nosso sentimento de vaidade, de orgulho, que é sempre colocar a gente na área que a gente trabalha como a mais importante, e despreza as outras áreas. E nada é feito senão com a contribuição de cada um. E isso a gente aprende cuidadosamente nos ensinamentos diversos de todas as religiões. Nada é construído senão por pequenas partes. A própria natureza nos ensina isso. A gente olha para uma estrela e pensa que a estrela é um ponto brilhante no céu. Mas ela é um laboratório fantástico que Deus inventou para construir átomos, para que a gente pudesse mais tarde, utilizando esses átomos, fazer o nosso próprio corpo. Nosso corpo é filho das estrelas. Por que nós não entendemos isso e transcrevemos isso para a nossa realidade permanente, que é o ser espiritual? E todos nós gravitamos em torno de um único Sol, que é o nosso Criador. Era isso que eu queria dizer.